Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Saludos com a graça e a paz do Senhor, amém? Antes de cantar, vou dar uma bênção. Para mim é uma bênção, é uma conquista. Eu chorei quando eu consegui e agradeci muito a Deus. Talvez para muitos não é uma grande coisa. Para mim é. Porque Deus me permitiu aprender a estudar de volta. Aprender a estudar na volta, gente. Agora vocês podem cantar comigo também, viu?
Ele nos permitiu voltar aos poucos. E futuramente eu creio que isso logo vai passar e que nós vamos poder voltar à nossa comunhão como era, né? Os louvores, nós nos abraçarmos, nós nos cumprimentarmos, né? Então, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, agora nós não entendemos o porquê, mas logo, com certeza, Deus nos mostrará o porquê de tudo isso. Glória aqui, toda a glória, né? E nesse exato momento eu convido a banda de oração para a sua participação. Mais uma vez, saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Nós vamos louvar esta noite. A honra e glória do nosso Deus, Deus enviou, porque Ele veio. Vamos ficar de pé, igreja, nesta noite. Nós estamos louvando ao nosso Deus com toda a alegria, que Ele é digno de todo louvor, toda adoração, toda gratidão.
exato momento eu convido o Ministério de Louvor Boa noite, amados irmãos, graças e paz. Vamos continuar rendendo ao Senhor louvores, adoração. Somos instrumentos em Suas mãos para louvar, agradecer, exaltar, muito merecedor de todo louvor e adoração para nosso Deus, a pessoa, seu Filho, seu Espírito, possamos reconhecer de nome. Vimos aqui para adorar a Deus. Sabemos que o momento, o lugar, a casa do Senhor da adoração, vamos louvar aqui para adorar.
ainda evitar passar a mão, né? Passageiro, de logo vai desapontar, mas os irmãos de palmas possam celebrar com você. E juntos vamos declarar: quão grande é o Deus que nós servimos. Agradecemos todo o coração.
orientação do Senhor nos deve, Pai, estarmos mais uma vez reunidos, no intuito de exaltarmos, glorificarmos, bendizeres ao teu santo nome, porque tu és vencedor, e somos, Senhor Deus, instrumentos de tuas mãos, Pai. Te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que Deus Todo-Poderoso que nos tem em nossas mãos, e tem, Senhor Deus, em nosso coração, e possamos a cada dia, Senhor Deus, compreender a necessidade de estarmos aqui glorificando, exaltando o teu santo nome. Sabemos das tribulações, das dificuldades que temos passado, mas sabemos também que o nosso Deus é muito mais, Senhor Deus, de tudo que nós vemos enfrentando. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles também que não puderam vir, Senhor Deus, o Senhor derrama as suas bênçãos, sementes sobre a vida deles. Guarda, Senhor Deus, proteja de todo mal, tira, Senhor Deus, do lugar de enfermidade, e possa, Senhor Deus, também reconhecer a suficiência, Senhor Deus, do caminho de Ti, Pai. E em nome de Jesus, te apresentamos o dia dos ofertas, que teu povo vieste e colocar aqui na tua presença, Pai. Que o Senhor receba, Pai, eternamente, e sirva, meu Deus, para mantimento, Senhor Deus, da tua casa, meu Deus, para a propagação do teu santo nome, Pai. Te apresentamos, Senhor Deus, também nosso irmão pastor Cláudio, que irá trazer a palavra aos nossos corações. Usa poderosamente, Senhor Deus, do céu. Sabemos, Senhor Deus, que ele seja quem, meu Deus, aqui vai apresentar, Senhor Deus, mediante a ele, Pai. Mas usa poderosamente que ele venha, Senhor Deus, falar com ousadia, meu Deus, a tua palavra nas nossas orações. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, agora e para sempre. Nós temos motivos de nos alegrarmos diante do Senhor. Nós temos grandes motivos para nos alegrarmos, nos regozijarmos na presença do Senhor. Temos passado por lutas, temos passado por provações, mas Deus, Ele tem nos dado força para enfrentar estas lutas, para enfrentar estas provações, e nós estamos de pé, nós estamos firmes, nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso, nós, meus irmãos, nós iremos fazer uma exposição durante esses domingos da Epístola de João, primeira Epístola de João, está lá já pertinho de Judas, Apocalipse ali, finalzinho lá do Novo Testamento, capítulo 1 de João, capítulo 1. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, localizando esse texto, nós enfrentamos no dia a dia muitas incertezas. Nós passamos por muitas dificuldades, enfrentamos muitas incertezas, mas uma coisa que o apóstolo João, quando escreve aqui, o propósito da carta era dar certeza da salvação, convicção da salvação, da vida eterna. E esta certeza, essa convicção, nós não podemos perder o foco diante das dificuldades. Nós precisamos manter firme esta certeza, e um dos propósitos da carta era manter a certeza no coração dos cristãos. Então vamos ler o primeiro capítulo da primeira Epístola de João. Diz assim: proclamamos a vocês aquele que existe desde o princípio, aquele que ouvimos e vemos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos.
Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós ouvimos e agora testificamos que e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Versículo 3: anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Versículo 5: essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Porquanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos pecados, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Então, João escreve, essa é uma chamada carta geral, não era uma carta endereçada a uma igreja específica, mas para todos os cristãos. O que acontecia com as demais cartas? A carta era, os irmãos lembram das cartas do apóstolo Paulo, que era escrito aos irmãos em Corinto, aos irmãos em Roma, né? E essas cartas eram depois enviadas para outras igrejas. E essa carta, as epístolas de João foram escritas para toda a igreja, foram escritas para os cristãos. E o grande propósito da primeira epístola de João era dar a segurança, transmitir a segurança da salvação em Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, no mundo de incertezas, no mundo de relatividade, nós precisamos, como cristãos, ter a plena convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. E ele escreve essa carta com esse propósito de mostrar e transmitir a segurança da salvação em Cristo Jesus. Veja lá isso em 1 João capítulo 5, versículo 13, que nos diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e que para que creais no nome do Filho de Deus. Então a palavra do Senhor aqui está dizendo: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Quando algumas coisas começam a acontecer em nossas vidas, situações difíceis, e nós estamos vivendo uma situação muito difícil, que é essa pandemia, nós começamos a duvidar de algumas coisas que nós sempre tivemos certeza, não é verdade? A gente percebe que não tem tanta força assim diante de determinadas situações. Mas nessas situações difíceis nós percebemos, né, que podemos enfrentar, podemos conseguir superar. Mas enche o nosso coração diante das perseguições, diante das situações difíceis, enche o nosso coração de incerteza. E o que João estava aqui combatendo, estava lutando para deixar firme no coração de todo cristão, é a certeza da vida eterna, a certeza da salvação. Alguém que tem a certeza da vida eterna,
Alguém que tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, ele consegue enfrentar as dificuldades, ele consegue enfrentar as lutas com muito mais esperança, porque a nossa firmeza não está firmada nas circunstâncias dessa vida, a nossa segurança não está firmada na nossa própria força, mas a nossa firmeza e a nossa segurança estão firmados em Cristo Jesus. Então, a carta foi escrita para que nós tenhamos firmeza e certeza da salvação. Também, ele está combatendo falsos mestres. Naquele tempo, bem no início da igreja, já havia falsos mestres, já havia seitas que pregavam ao contrário do Evangelho. E esses falsos ensinamentos estavam sendo inseridos dentro da igreja, estavam sendo disseminados dentro da igreja, e João estava combatendo esses falsos ensinamentos. Então, o principal propósito da carta era transmitir a segurança da salvação em Cristo Jesus, a certeza da salvação em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo combater os falsos mestres, porque esses ensinamentos poderiam minar a fé da igreja, prejudicar a igreja, o andamento, o desenvolvimento da igreja. E como é que ele faz isso? Como é que ele combate os falsos ensinamentos? Ele fala sobre isso em 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Ele está falando que eles saíram de nós, eles não estão mais conosco, Ele diz assim, 1 de João capítulo 2, versículo 19: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem dos nossos, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então ele está combatendo algumas pessoas que estavam na igreja e saíram, já pregando heresias, pregando mentiras. Esse propósito o propósito dessa carta era fortalecer o crente nas doutrinas, no ensinamento da palavra, incentivar a igreja a viver uma vida de santidade e viver o amor na prática, viver este amor na prática. Como nós praticamos o amor que nós temos por Deus? No cuidado com os nossos irmãos. O irmão Samuel, com a mocidade, estão estudando, aconselhando uns aos outros, E aí ele está abordando juntamente com os jovens exatamente esse cuidado que nós precisamos ter, essa responsabilidade que nós precisamos ter uns com os outros, como irmãos em Cristo Jesus. Então essa é a prática do amor, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, 1 de apóstolo João, 1 de João capítulo 3, versículo 18: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras em verdade. Então não era apenas dizer que ama, mas viver esse amor na prática. Então, no primeiro capítulo, nós lemos os quatro primeiros versículos, e João vai começar dizendo o que era desde o princípio e o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, e que nós contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então Jesus Cristo é o verbo da vida, Jesus Cristo é a palavra da vida. Quando João usa verbo, ele está falando do Logos, no grego. E o que é o Logos? É o poder criador de Deus. Tudo que foi criado pelo Logos de Deus. E você pode acompanhar lá na epístola
no Evangelho de João, bem no primeiro versículo diz: no princípio era o Verbo, né? Era o Logos, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito, né? Nada do que existiu sem Ele. Então é interessante que nós entendamos aqui, Ele é o poder criativo de Deus, e toda a criação, você e toda a criação, tudo que existe, foi criado por Deus, foi criado em Cristo, foi criado pelo poder de Cristo Jesus, né? E Ele vai dizer: nós vimos, Ele diz, nós contemplamos esse que é a palavra, nós contemplamos esse que é o Verbo, nós contemplamos esse que é o Logo de Deus, nós vimos e nós testificamos dele. E o Criador se fez homem, Jesus Cristo é a mensagem testemunhada por João. Então é muito interessante, porque ele não está falando de algo que ele ouviu falar, ele está falando de algo que ele viu, que ele é testemunha ocular. E é muito interessante, porque ele diz assim: ele é o Criador, ele é a fonte da vida, de toda a vida. Como nós citamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por que isso é importante? Porque é importante que a igreja saiba disso, porque João está compartilhando com a igreja isso. Nós precisamos entender que a nossa fé não está baseada nas coisas que se veem, não está baseada nas coisas que passam, mas a nossa fé está baseada no princípio de todas as coisas. A nossa fé está firmada naquele que é o princípio de toda a criação. Nossa fé é firme em Cristo Jesus. Nós não estamos baseando a nossa fé em uma hipótese, em uma historinha. Nós estamos baseando a nossa fé naquele que é a fonte de toda a criação. A nossa fé não está firmada nas incertezas deste mundo e nem na sua relatividade, mas em Cristo Jesus, que é a origem de toda a criação. E o Verbo se fez carne. Nesse texto ele vai dizer: nós apalpamos. No versículo 2 ele diz: nós vimos com os nossos olhos, nós apalpamos com as nossas mãos. Se você vai estudando sobre João ele colocava, era o discípulo mais novo, e ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Era alguém tão próximo de Cristo, né? Era alguém que tinha essa intimidade com Cristo Jesus, e ele está dizendo: nós vimos. E com isso João está combatendo já os gnósticos daquela época, que afirmavam que Deus não se preocupava com o corpo físico, ou que com o corpo se podia cometer todos os tipos de pecado, e também que Deus não podia assumir essa forma física. Então esses falsos mestres, para esses falsos mestres, Jesus não era real, mas Jesus era um fantasma, Jesus era um holograma de Deus. E aqui exatamente João começa a combater esses falsos ensinamentos. Deus, ele enviou o seu Filho, como ele fala no Evangelho, e no versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, combatendo essa
esse falso ensinamento. Deus, ele veio reconciliar a sua criação, e a matéria não era um empecilho, mas a matéria era um veículo para o qual Deus usou para ser o meio de nossa salvação. Augusto Nicodemos vai dizer isso: a matéria é um veículo. Cristo se fez carne, Cristo se fez homem, assumiu a forma de homem, e a palavra do Senhor vai dizer: achando-se em forma de servo, se humilhou, né, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor usou a matéria para cumprir as exigências da lei em Cristo Jesus, o seu Filho, para resgatar os valores espirituais, para resgatar as coisas espirituais, mas também para resgatar a matéria. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, por intermédio do seu sacrifício. E João está combatendo exatamente isso. Os falsos ensinamentos que diziam que o corpo, Deus não estava se importando com o corpo, e com o corpo você poderia cometer todo o pecado. E Deus, ele nos resgatou de forma integral. Tanto o nosso físico quanto o nosso espiritual foram resgatados em Cristo Jesus, para que nós vivêssemos uma vida santa. Ele vai falar isso mais na frente. Então, como nós lemos aqui, os gnósticos afirmavam que Deus não se preocupava com o corpo físico, e com o corpo se podia cometer todo tipo de pecado, e que Deus não podia assumir uma forma física, afirmando que Jesus era um fantasma, era um holograma. Mas Jesus se fez carne para resgatar o ser humano de forma integral, tanto física como espiritualmente. Por isso nós devemos viver uma vida santa também no corpo. Nós devemos viver uma vida consagrada ao Senhor também no corpo. Essa mensagem foi compartilhada por João e também deve ser compartilhada por nós, as outras pessoas. Nós devemos falar do amor de Deus, nós devemos falar de Cristo Jesus. O versículo 5 ao versículo 10, quero que os irmãos vejam aí. O versículo 5 vai dizer: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos, esta é, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A mensagem do Evangelho não partiu da imaginação humana. Você já ouviu alguém falar assim: a Bíblia foi escrita por homens, eles contaram lá uma história muito interessante? Já ouviu? Né? A mensagem do Evangelho não partiu de homens e nem da imaginação humana. O pastor Elizabeth, quando ele pregava sobre a verdade bíblica, o Evangelho é o único que combate, vai contra a natureza humana. As outras religiões, elas dão uma amenizada na natureza do pecado, mas a palavra de Deus, o Evangelho, ele combate, ele vai contra esse ímpeto do pecado. Ele combate, ele confronta. Então a mensagem do Evangelho, ela não foi transmitida por invenção humana, mas ela foi transmitida pelo próprio Deus. E João estava compartilhando desta mensagem. Foi transmitida pelo próprio Deus, que é o verdadeiro e puro, e não pactua com as trevas, mas é santo. Versículo 6 vai nos dizer: se dissermos que temos comunhão com Ele
e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como Deus é santo, aqueles que se dizem crer, têm que proceder como Ele é santo. Caso contrário, os que vivem na prática do pecado ainda estão em trevas. Então, se nós dizemos que nós seguimos ao Senhor, nós estamos servindo a Deus, mas nossas atitudes, nosso comportamento, nossas palavras são contrários ao que Deus é, nós estamos vivendo uma mentira, nós estamos vivendo um farisaísmo, uma hipocrisia. Então, como Deus é santo, aqueles que se dizem crer têm que proceder como Ele é santo. Porque se não proceder, ou se não buscar proceder como Deus é santo, essa religião não é a verdadeira. Nós precisamos procurar servir ao Senhor, procurar andar em retidão de forma que agrade a Ele. Versículo 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A luz do Evangelho mostra toda a nossa imperfeição, os pecados em nós, mas o sacrifício de Jesus Cristo nos purifica e nos limpa de toda a injustiça. Você lembra que João vai dizer que Deus é luz? Eu fiquei procurando um exemplo e achei um exemplo muito interessante. As mulheres na penteadeira, o espelho tem luz, já viu? No banheiro o espelho tem uma luz. Para quê? Para que com aquela luz ela possa ver tudo o que precisa, né? Onde está a imperfeição para corrigir com a maquiagem, tudo. Na vida cristã, a nossa forma de corrigir é estar na presença de Deus. A nossa forma de ver as nossas imperfeições é nos expor à palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e viver na presença da luz. Porque a luz do Senhor vai irradiar sobre nós, sobre todas as áreas da nossa vida, e nós vamos conseguir ver as nossas imperfeições. E ao passo em que nós vemos as nossas imperfeições, nós vamos confessando os nossos pecados ao Senhor, e nós vamos sendo aperfeiçoados por Ele. Por isso que João vai dizer: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O versículo 7, como nós lemos, a luz do Evangelho brilha, né, e mostra todas as imperfeições e os pecados em nós, mas o sacrifício de Cristo nos purifica e nos limpa de toda a injustiça. Versículo 8 vai nos dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A falta de arrependimento só gera engano para a própria pessoa, e a pessoa não está em Deus. Meus irmãos, a reprovação ou a condenação, se nós formos para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 17
E a condenação é essa, né? Que aquele que não crê no Filho, né? Filho de Deus, já está condenado. Então a palavra do Senhor aqui nos fala exatamente do que é a reprovação. Aqueles que não reconhecem os seus pecados, aqueles que tentam amenizar a gravidade do pecado. Não, já ouviu falar assim? É uma mentirinha branca, né? Existe mentirinha branca? Não é, né? E ao invés de reconhecer e se arrepender dos seus pecados, ao invés de abandonar os seus pecados. Então, o que ele diz aqui é que essa pessoa só engana-se a si mesma. Essa pessoa está se enganando, achando que vai receber a aprovação da parte de Deus. Bem parecido com os fariseus. Os fariseus, lembra a parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano? O fariseu batia no peito e disse: olha, eu não sou pecador como orando, né? Eu não sou pecador como os demais homens e nem como esse publicano. Faço isso, faço aquilo, faço todas as coisas. Guardava leis rituais. E aí o publicano, sentindo o peso dos seus pecados, batia no peito sem ter coragem de olhar, de levantar sequer o rosto aos céus, dizia: tem misericórdia de mim, pecador. A falta de arrependimento é a condenação, é o afastamento de Deus. E meus irmãos, nós precisamos, a igreja ela precisa estar atenta para isso. Nós não podemos estar acostumados com o pecado, nós não podemos nos habituar ao pecado, mas nós devemos nos arrepender constantemente de nossos pecados e confessar os nossos pecados ao Senhor. Versículo 9, bem conhecido também dos irmãos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o contrário da não confissão, é o contrário do não arrependimento. Então, aquele que não recebe o favor de Deus engana-se a si mesmo, e aquele que não se arrepende, e aquele que não confessa. Mas aquele que confessa, aquele que se arrepende e confessa os seus pecados, ele encontrará perdão para os seus pecados, ele encontrará perdão do Senhor. Ele diz: Deus, os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel, porque Ele perdoa os pecados. Justo, porque Ele pagou o preço da propiciação pelos nossos pecados. Expiação e propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar, porque nós precisávamos morrer para saciar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Cristo morreu em nosso lugar. E propiciação é o preço pago a quem foi ofendido. Cristo foi a nossa propiciação. Ele pagou o preço, a exigência da lei, os reclamos da lei, para que nós tivéssemos paz com Deus. Então, a confissão dos pecados é o oposto da negação dos pecados, ou da tentativa de minimizar a gravidade do pecado. Ao contrário, o crente, quando ele reconhece os seus erros, ele reconhece as suas falhas, os seus pecados, e confessa os seus pecados arrependido diante do Senhor, esse vai alcançar a bondade do Senhor, esse vai alcançar a misericórdia do Senhor. Nós temos um exemplo: o filho pródigo.
desobedeceu, gastou toda a sua herança, mas quando chega diante do Pai, ele confessa os seus pecados, está arrependido. Enquanto aquele filho que achava que era merecedor, que achava que tinha direito, não entrou na festa, não entrou na comemoração, mas aquele que se arrependeu humildemente, reconheceu os seus erros, ele entrou na festa, ele recebeu uma festa de comemoração. Deus é fiel em perdoar os nossos pecados e justo em ter pago o preço de nossos pecados. No versículo 10, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É muito interessante, quando você está pregando o Evangelho, as pessoas dizerem: se arrependa dos seus pecados, né? A gente está falando, confesse os seus pecados a Jesus, se arrependa dos seus pecados. E as pessoas vão dizer assim: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém. As pessoas não reconhecem os seus pecados, as pessoas querem se justificar. Não, eu sou uma pessoa boa. Mas quando nós não reconhecemos as nossas culpas, isso é uma blasfêmia. Quando nós não reconhecemos os nossos pecados, isso é uma blasfêmia. Porque nós estamos fazendo Deus mentiroso. Olha, se você não tem pecado, então Cristo não precisava vir morrer pelos teus pecados. Se você não tem pecado, Cristo não precisava morrer na cruz do Calvário para pagar o preço dos teus pecados. Então, um oposto disso, nós devemos usar esse oposto, é reconhecer os nossos pecados, não ser blasfemos. Devemos reconhecer as nossas culpas, devemos reconhecer os nossos pecados. A aplicação da mensagem: só existe um jeito da pessoa ser salva da condenação do inferno, é aceitar a salvação que Deus providenciou na pessoa bendita de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Reconheça os seus pecados, reconheça os seus pecados diante do Senhor. Negar essa salvação é negar a Deus e estar ainda nas trevas. Confessar sinceramente os nossos pecados e buscar fazer a vontade de Deus é a certeza que nós temos, e temos a certeza da vida eterna. Então nós devemos, meus queridos irmãos, ter essa convicção, que aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, precisa também viver, se esforçar para viver uma vida que agrade a Deus. Como o texto nos diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que nós possamos ter essa convicção. Uma coisa que eu acho interessante é assim: qual é a certeza então, no meio das incertezas que nós temos vivido nesses dias? É quando nós sentimos ou somos impactados pelo Evangelho, e nós somos motivados a mudar, nos aperfeiçoar. Isso, meus irmãos, nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo, de que nós temos a vida eterna, e essa vida eterna é garantida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te pedimos, meu Deus, ó Pai,
que ela encontre, Senhor Deus, lugar em nossos corações. Senhor, aqueles que irão ouvir, ó Deus, a pregação da Tua palavra, que esta mensagem, ó Deus, seja impactante, ó Deus, na vida de todos aqueles, ó Deus, que ouvirem, e nas nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, ó Pai amado, viver o Evangelho, Senhor Deus, e a vida cristã de forma que Te agrade. Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos e os Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus